Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Vamos lá. Irmãos, sexta-feira nós vamos para a nossa segunda noite de glória. Segunda noite de glória. E foi impactante o que Deus fez aqui na sexta-feira. Talvez você vai falar, pastor, foi coisa normal. Não foi. Talvez você só viu o que você viu aqui, mas o que aconteceu depois, você não sabe de nada, inocente. Tem muita coisa que Deus está fazendo, irmãos. Esses irmãos que subiram aqui na sexta-feira, que Deus usou eles com palavra de conhecimento, com revelação. Esses irmãos, eles disponibilizaram o coração deles para fluir e abençoar a igreja. Então muitas pessoas foram contempladas aqui através de uma palavra de conhecimento, através de uma palavra revelada. Então assim, sexta-feira às 20 horas será a nossa noite, a segunda noite de glória. E quem vai estar ministrando louvor aqui nessa sexta-feira vai ser o pastor André, o louvor. E o pastor Fabrício vai estar ministrando uma palavra. Tá bom? Depois eu vou chamar eles, vou conversar com eles como é que funciona, porque depois tem os nossos irmãos que também serão liberados aí com uma palavra de conhecimento, e vai ser uma noite poderosa, tá bom? Então venham todos em nome de Jesus, tá? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Diga, a carta tem endereço. Diga, a carta tem endereço. Quantos Timóteos poderão ser encontrados aqui nessa noite? Quantos Timóteos poderiam ser encontrados na live, mas quebrou o fio? Então, vamos se limitar aos Timóteos daqui hoje. Agora, de repente, os Paulos podem sair daqui e encontrar os Timóteos lá fora, no WhatsApp, alguma, né? Então, a carta ela tinha um endereço ao filho amado de Paulo, filho na fé, Timóteo. Ele diz: graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar eu me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações, noite e dia. Diga, paternidade. Vamos, diga, paternidade tem compromisso com cobertura espiritual. O texto diz, queridos, que Paulo orava dia e pelo seu filho Timóteo. Tem muita gente querendo assumir cuidado de pessoas, mas não tem coragem de estender a paternidade espiritual, porque dá trabalho. Mas cá para nós, irmãos, se o chamado é para ser pai espiritual de pessoas, por que não ser? Por que não ser? Por que você não aumentar o teu nível de cuidado sobre pessoas? Aí o texto diz assim: lembro-me das tuas lágrimas e estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Olha que interessante isso, essa característica de Timóteo, uma fé sem fingimento, uma fé sem... É forte isso, né, pastor Júlio? O apóstolo Paulo conhecia Timóteo e dizia: nesse filho espiritual que eu tenho, na fé dele não tem nenhum tipo de fingimento. Aí ele diz assim: a mesma que primeiramente, olha isso, pastor André, como foi geracional esse negócio, que primeiramente habitou em tua avó Lloyd, e em tua mãe Eunice. Uau, hoje nós apresentamos crianças aqui, né? A importância de nós entendermos que paternidade é geracional, tá? Os nossos filhos vão viver aquilo que nós estamos vivendo hoje. Amém? Eu vou declarar de novo, você precisa reagir na medida que você acredita. Os nossos filhos viverão o que nós estamos vivendo hoje. Às vezes eu olho para os meus filhos e eu falo: Senhor, tem que ser, pai. Opa. Não é fácil, irmãos, mas eu declaro em nome de Jesus,
que a mesma paixão por Jesus que nós, como pais, vivemos hoje, os nossos filhos vão viver também, em nome de Jesus. Hoje, para você ter noção, ó, tá aqui, ó, o pai do Wesley e a mãe do Wesley. Aí, e tá o Wesley. E tá a filha do Wesley com a Lu. Caramba, como é geracional isso. Então a gente vai vivendo e o tempo vai mostrando do que? É os pais, os filhos e os filhos dos filhos. Talvez você tenha tido experiências ruins dentro da tua família com os teus filhos. Mas nessa noite o Senhor está falando no meu coração, não fique preocupado. Porque mais do que o teu interesse, que eles sejam salvos e alcançados pelo amor de Deus, é o que Deus quer para eles. Amém? Aí o texto diz assim, o verso de número 6. E por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aí aqui fica um pouco mais duro, porque Paulo está vendo em Timóteo uma coisa que nenhum pai quer ver no filho. O que Paulo está vendo em Timóteo? A Bíblia diz, queridos, em Levíticos, capítulo de número 6, versículo de número 3, que o fogo arderá continuamente, aonde? No altar. O fogo arderá continuamente no altar. O apóstolo Paulo, ele escreve na sua carta em 1 Tessalonicenses 5,19, ele diz, você não pode extinguir o Espírito Santo. Ele está dizendo, tem algo que precisa queimar na tua vida intensamente, diariamente, em todo momento. E aí ele encontra Timóteo talvez meio que desfalecido espiritualmente. Ele encontra Timóteo talvez meio triste, cansado. E ele começa dizendo para Timóteo, você precisa reavivar, reacender. Eu gosto muito desse prefixo re, antes de qualquer palavra. Porque ele não está falando para Timóteo fazer algo que Timóteo não sabia. Timóteo já sabia o que era viver, ter essa chama acesa no seu coração. Timóteo sabia o que era viver o que o apóstolo Paulo estava desafiando para viver outra vez. Então ele já teve essa experiência que o apóstolo Paulo o está desafiando para viver. Mas de repente, com o passar do tempo, isso vai se esfriando na vida do Timóteo. Nós não sabemos quais são os motivos, mas se você ler as cartas, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, Timóteo, você precisa cuidar do teu estômago. Talvez um problema de saúde estomacal no Timóteo fez com que ele ficasse um pouco triste. Talvez a perseguição do momento em que Timóteo estava vivendo, o cristianismo estava sendo muito perseguido, e talvez Timóteo estava meio triste. Mas a verdade, queridos, é que nós não estamos vivendo dias diferentes de Timóteo. Nós também estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias trabalhosos, dias, que tem a cada dia aparecido algo novo, que tem tentado nos desmotivar da fé, tentado nos desmotivar da presença de Deus. Então, o que talvez tenha acontecido com Timóteo tenha sido isso. Esse cansaço, do ministério, esse cansaço do chamado. Enquanto eu estava lendo isso aqui hoje, o Senhor falou comigo, Elias, você está percebendo como é que está? Aos poucos eles estão voltando. É porque, por mais que você deseje que isso aconteça, acredite, tem alguém mais importante, mais poderoso do que você, agindo na vida desses líderes, agindo na vida dessas pessoas. O Espírito Santo está convencendo eles de que eles precisam retomar o chamado, de que eles precisam retomar a sua vida ministerial, a sua vida espiritual, a sua jornada cristã. Então, o Senhor tem ministrado isso muito forte no meu coração, porque durante alguns dias, irmãos, eu confesso que eu fiquei bastante triste de ver exatamente isso. Irmãos que já provaram essa boa palavra, o dom celestial, o poder do Espírito Santo, e que estavam meio cansados talvez, mas eu tenho visto, terça-feira nós estávamos aqui com um grupo muito grande de líderes, e eu fiquei muito feliz,
Eu tenho certeza que terça-feira nós estaremos aqui de novo, porque nós estamos sendo treinados exatamente para retomar o nosso chamado, do jeito certo agora, da maneira correta, como o Senhor quer que aconteça. Então, o que houve, com o jovem Timóteo? Eu estava lendo uma história de uma jovem, que ela sai do Brasil para ir para os Estados Unidos em missões, e quando ela chega nos Estados Unidos, ela sai daqui muito alegre, porque os hospedeiros que iriam hospedar ela nos Estados Unidos eram pessoas crentes, pessoas cristãs. E quando ela chega nos Estados Unidos, ela percebe que aquilo que ela ouviu sobre a família aqui no Brasil não era a realidade do que essa família estava vivendo lá. Essa família acabara de perder uma filha, e porque essa família perdeu a filha, elas ficaram muito bravas com Deus, elas ficaram profundamente entristecidas por não conseguir compreender aquele momento. E quando ela chega lá, ela tem a triste experiência de esses hospedeiros, eles passarem na frente da igreja, deixar a moça e voltarem para casa. E ela perguntou: por que vocês não ficam? E eles começaram a falar da tristeza profunda que eles estavam vivendo com Deus. Às vezes nós vamos viver momentos, Wesley, em que nós vamos ter experiências que a gente não consegue compreender. Por quê? Por que isso? Deus não é bom, Deus não é legal, Deus não é o cara que a gente fala que é um cara bacana, Por que eu estou vivendo isso? Por que desse sofrimento? Queridos, e às vezes nós não conseguimos entender o quê? Que os sofrimentos, eles fazem parte do nosso crescimento. Às vezes nós vamos passar por lutas, e nessas lutas, ou nós vamos ficar na mesma medida de quando entramos, ou então nós vamos sair muito maiores do que quando nós estávamos. Então, ressignifica isso. Talvez você tenha vivido esses dias de frieza espiritual por não compreender coisas que você está vivendo. Irmãos, nós tivemos alguns irmãos aqui que pegaram a Covid-19 e ficaram muito mal. Eu vou pedir aqui, quem pegou a Covid-19, fique de pé só para a gente conhecer. Quem não sabe se pegou, eu também não sei se eu peguei. Mas quem pegou? Olha lá, uma irmã lá atrás, o Serjão, a irmã Shirley foi parar no hospital. A nossa irmã Ellen, a Belzinha lá, a irmã Sandra, a irmã... Um monte de gente pegou. A pergunta é: por que? Obrigado. Por que eu peguei se eu sou filho de Deus? Porque nós falamos: praga nenhuma vai chegar na tua tenda, aleluia. A gente fica pensando: por que chegou na minha? A minha pergunta é: matou você? Acabou com a tua vida? De repente só te fez passar por um processo, e você perceber que durante todo esse processo Deus sempre esteve com você. Nunca faltou pessoas, nunca faltou amigos, nunca faltou suprimento. Deus cuidou de nós, irmãos. Amém? Então o Timóteo, ele estava vivendo um tempo de tristeza profunda, e o apóstolo Paulo percebe isso, e o apóstolo Paulo vai animá-lo, dizer: cara, você precisa reacender o fogo dentro de você. Você precisa reviver o dom de Deus que há em ti, que foi transferido por imposição de mãos. Aqui nós temos uma outra informação. Tem muita gente achando que tem, vivendo sozinhos. Presta atenção, tem muita gente achando que tem, vivendo sozinhos. Quem te deu? Foi Deus, pastor. Não, o apóstolo Paulo está dizendo: o que Timóteo tinha foi transferido. Por quê? Por imposição de mãos. Então pare, procure alguém para colocar a mão sobre você, para transferir algo bom sobre a tua vida. Para de querer ficar andando sozinho, sozinha. É muito importante nós estarmos em comunhão, irmãos, em comunidade. A ceia representa isso, essa comunhão. Então vamos lá. O que está acontecendo com a gente hoje? Por que temos permitido que esse dom, e a palavra para dom ali é carisma, uma palavra que está relacionada a coisas que Deus dá a nós, que Ele diz: sabe por que eu vou colocar isso em você?
porque você sem isso não consegue servir ninguém. Então Deus coloca o dom em nós, Ele fala: com esse dom que eu estou te dando, você vai ministrar pessoas, porque o que eu estou colocando em você é uma parte de mim em você, para que através dessa parte você possa tocar pessoas. Então o que é o dom? É a extensão de Deus na terra. Quem é que é a extensão de Deus na terra? Somos nós. Quando através daquilo que Deus colocou em nós, nós simplesmente decidimos tocar pessoas. Quantos dons nós temos, irmãos, e nós temos segurado isso, nós temos retido isso, e nós não entendemos que quando nós seguramos, nós estamos impedindo que outras pessoas sejam abençoadas. Pastor, eu não tenho dom. Como não? Não há ninguém aqui que não tenha algo de bom que saiba fazer. Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes aquilo que a gente acha que a gente sabe fazer, o máximo que a gente consegue fazer é para nós. Quando na verdade o que Deus colocou em você é para que você possa tocar pessoas. E Timóteo estava parado, não estava conseguindo tocar pessoas, não estava conseguindo ser uma bênção na vida das pessoas. Aí Paulo falou o quê? Reaviva isso em você, reaviva isso em vocês. Decidam que mais pessoas serão alcançadas por aquilo que Deus colocou em você. Quantos podem dizer amém? Eu aceito, através daquilo que Deus colocou em mim, alcançar muitas e muitas e muitas pessoas. O que você pode, o que você tem hoje, que você pode usar para tocar pessoas? Amém? O que é que nós temos? Existem coisas que têm gerado desânimo e até descrença em nós. As pressões da vida, os sofrimentos, o cansaço da igreja, o cansaço de Deus. Aí o Senhor falou: põe aí o cansaço da igreja. Aí eu falei: pô, mesmo depois dessas férias todas? Aí sabe o que ele ministrou no meu coração? É que teve muitas pessoas que estiveram ausentes da igreja. Eu falei: não, Senhor, mas foi muita gente. Ele falou: Elias, pelo amor de Deus, cara, entenda no nível que eu estou te falando. É que teve pessoas que só não se ausentaram da igreja, como deixaram de ser a igreja. Então o que é que nos faz, mesmo estando ausentes da igreja, continuar cansados da igreja? É o fato de não ser a igreja. Então o que nós precisamos restaurar? Não precisamos restaurar as condições para voltarmos para a igreja. Nós precisamos restaurar a condição de sermos a igreja. Eu quero ser igreja. Eu quero manifestar aquilo que o Senhor compartilhou comigo, para que de fato eu seja a igreja. Não apenas ir à igreja, não apenas estar arrolado no número de membros, no hall de membros da igreja, não apenas participar de uma célula. Não, eu quero ser a igreja. E através desse desejo de ser a igreja, o Senhor quer nos equipar com dons, para que através desses dons nós possamos tocar vidas. Amém? Talvez o cansaço da igreja, o cansaço de Deus. O que Paulo pede para Timóteo? Reativa o dom que há em ti. Reativa o dom que há em ti. Há quanto tempo que você não consegue abraçar alguém? Há quanto tempo que você não consegue mandar uma palavra? Não aquela que você reproduz, mas aquela que o Espírito gera no teu espírito, na direção de alguém. E que quando alguém receber essa mensagem, poder devolver a você dizendo: muito obrigado, porque essa mensagem me encontrou numa condição deplorável, em que eu estava desistindo da vida, desistindo de ser feliz, e essa mensagem que você me mandou, ela mudou a minha vida. E aí você entende: peraí, ainda existe, está lá dentro, é o dom. Eu só vou potencializar isso. Como é que eu posso potencializar o meu dom? Permitindo que o Senhor toque muito mais pessoas através de mim. Amém? Quantas pessoas, eu costumo dizer, né, irmãos, quantos membros tem a sua igreja? Aqui nós sabemos, não é verdade? Como é que é o nome da sua igreja? Vamos lá, eu queria que todo mundo tenta, sabe? De novo.
Como é o nome da tua igreja? Quantas pessoas estão frequentando a tua igreja? Ai, pastor, eu consegui hoje trazer alguém aqui nessa igreja. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Porque se essas pessoas não entrar antes nessa igreja, quando ela vier aqui a primeira coisa que ela vai olhar e vai dizer: está todo mundo aqui contaminado, não é possível. Tem a turma daqui, de um pouquinho mais distante, mas tem a turma do Tamo Junto lá em cima, ó. Ali já era, irmão. Está todo mundo. Aí a pessoa não vai conseguir, porque ela está dentro de uma estrutura, que essa estrutura hoje, para elas, ainda tem assombrado, tem botado medo. Mas se essa pessoa primeiro entrou aqui por essa igreja, sabe, e ao entrar nessa igreja, você conseguiu, através da sua ministração, tirar todo o medo dela, toda insegurança, e ela entrar aqui, porque a primeira experiência dela foi com a igreja, organismo. Ela não está aqui preocupada com nada disso, ela está olhando e está dizendo: verdadeiramente você é a extensão dessa igreja, cara. Como eu me sinto bem nesse ambiente. Como é bom poder estar aqui. Obrigado por você ter me convidado para estar aqui. Então o que Paulo pediu para reativar em Timóteo? Diga: o dom. Agora bem rápido, como que eu vou reativar e despertar esse dom em mim? Primeiro, nós precisamos pensar 3 tipos de crente. O primeiro é aquele que tem o dom ativado dentro dele. Está ativado, irmão. Esse cara flui a milhão. O tempo todo ele está falando do amor de Deus, ele está feliz, ele está alegre, ele está fluindo, ele está... O tempo todo, o dom está ativo. Tem aqueles que têm o dom, mas que ele coloca uma medida para manifestar isso, pastor Eliel. Então, tem aquele que está ativo 100%, tem aquele que diminuiu o nível de intensidade. Ele até flui, o dom está nele, mas só flui quando ele quer. Só flui quando há interesse. Só flui quando ele está animado, feliz. Quando ele está triste, ele fala: também não vou usar o dom não. E alguém passa por ele, a mesma pessoa que um dia você passou e disse: paz do Senhor, irmão, está tudo na bênção. E ele: oh glória, tudo na bênção. Vai ser o mesmo que vai passar por você amanhã, e você vai falar: graça e paz, irmão. Ele: graça e paz o quê? Porque ele usa sobre medidas. Ele só usa quando ele quer, quando tudo está bem, quando a vaca está no curral, quando o fruto da oliveira de fato acontece. Mas quando acontece tudo que está descrito em Abacuque 3,17, aí já era. Ainda que a figueira não floresça, se essas coisas não acontecem, eu também não vou fluir no meu dom. Mas tem o terceiro tipo de cristão, tipo de crente, é aqueles que têm o dom, mas decidiu abortar. É aqueles que têm o dom, mas decidiu: não vou abençoar mais ninguém, não vou mais ministrar ninguém, não vou ajudar mais ninguém, agora sou eu e pronto. Como é que nós podemos ativar? Primeiro, para nós ativarmos o dom que está em nós, reativarmos o dom que está em nós, nós vamos precisar de um recurso chamado memória. Fala: memória. Irmãos, olha que interessante o apóstolo Paulo falando para Timóteo: a fé que operava em você não era fingida não, Timóteo. Ela era um reflexo da fé que operava na tua avó, na fé que operava na tua mãe, e ela também operava em você. O que Paulo está fazendo? Usando o recurso da memória. E é esse recurso que eu quero usar com você aqui hoje. Lembra como que era antes? Num culto desse, como é que você já estava? Como é que você já, né? O house. Como é que você ficava? Meu Deus, aleluia, que palavra. Você ficava comendo tudo. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe como já foi. É interessante porque o apóstolo Paulo, ele usa a ceia, ele coloca como memorial. 1 Coríntios 11, a partir do 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Diga: memorial.
Aí no verso seguinte ele diz assim: da mesma forma como você comeu o pão, bebeu o cálice, da mesma forma como você comeu o pão, beba o cálice, e faça isso em memória de mim. Então é importante a memória. Jesus falou para a igreja de Laodiceia no capítulo 2, versículo de número 5: lembra-te, pois, da onde caíste, arrepende-te e volte ao primeiro amor. Tudo isso são recursos da memória, que nós possamos hoje revisitar as nossas memórias, para ver, nós já pulamos, já gritamos, já sentimos o poder de Deus, já nos alegramos de estarmos com o corpo de Cristo, já nos alegramos por estarmos em uma noite de ceia, já nos alegramos por receber os nossos irmãos, por compartilhar, mas agora não estamos mais. Revisite esse tempo, como foi, o que aconteceu, e volte outra vez. É por isso que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, então isso já aconteceu com você. É por isso que ele está falando: reativa, reacenda. Amém? Diga: eu creio que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele vai terminar. Então o primeiro recurso que nós precisamos aqui é o recurso da memória. O segundo recurso é a disposição. Disposição. Eu preciso estar disposto. Irmão, se eu amo a Bíblia, se eu amo a palavra de Deus, se eu amo a palavra de Deus, não tem por que eu entender isso. Hoje Deus está me chamando para viver outra vez a vontade dEle na minha vida, e eu não posso ficar retendo isso. Eu vou me dispor outra vez para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Então eu estou disposto, eu estou disponível, eu estou disponibilizado para realizar essa obra. Eu não vou ficar paralisado mais não. O Senhor me enviou, e por muito tempo essa chama, esse fogo estava apagado em mim, mas hoje eu permito que essa chama, ela venha reacender outra vez, e eu estou disposto a ir outra vez, cumprir o chamado dEle na minha vida. Esse é o segundo recurso. O primeiro é o da memória, o segundo é o da disposição, e o terceiro é o da ação. Eu preciso agir hoje, eu preciso agir agora, eu preciso me conectar com isso outra vez agora. Eu não vou esperar para o culto de domingo que vem, eu não vou esperar pelo Tadel, não vou esperar pela noite de glória. Eu vou me disponibilizar agora, eu vou revisitar essa memória agora, e eu vou viver outra vez a vontade de Deus para a minha vida agora. Pastor, como é que eu sei que eu estou desse jeito? É quando eu começo a olhar para o corpo de Cristo e não ver mais sobre o corpo de Cristo aquilo que beneficia o corpo de Cristo. Eu começo a olhar para o corpo de Cristo e eu começo a ver a estrutura. É quando a estrutura vira um problema para mim. É quando, ai meu Deus, eu passei por esse problema e ninguém me ligou. É porque você também nunca ligou para ninguém. É porque eu estou com dor e ninguém. E fica lá, irmão. E fica lá gemendo, chorando. Todo mundo que passa perto dele, perto dela, fala assim: vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí abre a ferida. Olha isso aqui, tá vendo? Isso aqui tá doendo e ninguém liga para mim. Aí sabe o que ele faz? Espreme na cara do outro. Pus. Você acha que isso está mudando o que a tua vida? Você acha que isso está mudando? Paulo foi muito claro para Timóteo: cara, você já fez, volta a fazer, velho. Você sabe do que eu estou falando? Você sabe do que eu estou falando. Você não é inocente no que eu estou falando. Não é a primeira vez que isso acontece com você. Eu estou falando para você que você precisa voltar. Eu estou falando a você que você precisa ajustar outra vez. Eu quero nessa noite, você que entrou aqui e que de repente é um dos Timóteo, é uma das Timótea, e que tem se sentido assim, uma frieza espiritual. Eu fui acometida por uma frieza espiritual. Pastor, como é que eu sei
que é essa frieza espiritual? Você